Nesse vídeo eu quero te explicar como você será capaz de aprender qualquer coisa. E mais especificamente, trazendo para o nosso lado, de nós que estudamos para concursos públicos, como você será capaz de aprender uma matéria para que quando chegar na hora de fazer a prova do seu concurso, você acerte as questões dessa matéria ou dessas matérias, tire a melhor nota possível e seja aprovado na melhor classificação possível. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, se você me acompanha aqui, se você acompanha meu canal, a essa altura com certeza você já sabe que existe uma diferença entre estudar e aprender. Estudar é uma coisa e aprender é outra. Basicamente, estudar é uma ação isolada que pode ou não te levar a aprender alguma coisa. Isso significa que não necessariamente você vai estudar algo e vai aprender aquilo que você estudou. É só você pensar, por exemplo, na sua época da escola ou da faculdade, pensa numa matéria, sei lá, filosofia. É muito provável que você tenha estudado filosofia ou sociologia, principalmente se você é uma pessoa como eu, que naquela época não gostava dessas matérias, é muito provável que você tenha estudado e não tenha aprendido nada. Então isso mostra que estudar é uma ação isolada que não necessariamente vai te levar a aprender alguma coisa, a aprender aquilo que você estuda. Por outro lado, aprender enquanto estudar é essa ação isolada, visando um objetivo. Por outro lado, aprender é o resultado dessa ação? Não necessariamente. Aprender é o resultado de algumas ações, de alguns fatos que podem te conduzir a aprender alguma coisa. Beleza? Então, basicamente, a diferença é essa. Estudar é uma ação isolada, que geralmente você faz buscando aprender alguma coisa, e aprender é o resultado que não depende somente do estudo, depende de algumas outras coisas que nós vamos ver ao longo desse vídeo, eu vou te apresentar ao longo desse vídeo. Então, beleza. Basicamente, existem duas formas de aprender alguma coisa. A primeira forma de aprender alguma coisa é por meio da emoção. Sim, a emoção, ela gera aprendizado. Quer ver uma coisa? Pensa de uma vez, se isso já aconteceu com você, Pensa naquela vez que você era criança e você pegou e colocou o seu dedo lá na tomada ou num fio, desencapado. Nesse momento, se você tomou um choque, eu tenho certeza que você aprendeu que não pode colocar a mão no fio desencapado, ou decapado, não sei, acho que é desencapado, enfim. Então você está vendo que o fato de você ter levado o choque não é o choque propriamente dito, mas as emoções que foram geradas no momento que você tomou o choque, quando você era criança, naquele momento em que você tomou aquele susto, você bateu aquele desespero pelo choque que você tomou, nesse momento, quase que instantaneamente, você aprendeu que não deve colocar a mão na tomada ou no fio desencapado. Enfim, isso é para te mostrar que a emoção é uma das formas de você aprender alguma coisa. E a emoção, diga-se de passagem, é a forma mais eficaz de você aprender alguma coisa. Quando você passa por uma situação que é emocionante, geralmente demora muito até que você esqueça aquela situação, até que você esqueça, inclusive, os detalhes daquela situação. Então, passar por essa situação emocionante vai manter essa situação, vai manter os detalhes, os fatos que envolveram essa situação na sua mente por um tempo prolongado. Isso porque a emoção é uma das formas de fazer você aprender algo e, inclusive, é a forma mais eficaz que existe de você aprender algo. Eu lembro que em 2021 eu estava no quartel e estava fazendo um processo, um processo seletivo. Na verdade, eu estava fazendo um curso no quartel e eu estava estudando muito nesse curso. Eu estudava muito, eu estudei muito naquele curso. E eu tinha como objetivo ficar entre os primeiros colocados daquele curso, porque isso ia me gerar um benefício profissional, ia gerar um benefício na minha carreira. Então eu queria muito ficar em primeiro colocado daquele curso que eu estava fazendo.
Aí estudando muito, vinha gabaritando a maioria das provas, não eram provas assim muito longas, nem muito difíceis, então vinha gabaritando a maioria das provas. E ao longo do curso, eu lembro que foram um total de 22 provas, e dessas 22 provas, 21 provas eu tirei a nota máxima, eu tirei 10, e teve uma prova que eu tirei 9,5 por conta de uma questão que eu errei. Cara, aquilo foi tão emocionante para mim, na época, não emocionante de ficar chorando, mas emocionante porque aquilo me chamou a atenção de alguma forma. Que eu lembro que durante muito tempo, durante, sei lá, 1 ano, 2 anos, cara, eu lembrava exatamente qual era a questão que eu tinha errado, qual era aquela única questão que eu tinha errado da única prova que eu não gabaritei naquele curso. Isso porque errar aquela questão me gerou essa emoção de, caramba, foi a única questão que eu errei. Então eu estudei aquela matéria que, inclusive aquele tópico que eu errei, eu estudei aquilo durante dias e dias e horas e não consegui lembrar na hora da prova. E pelo simples fato de eu ter errado, eu passei, sei lá, 2 anos sem esquecer aquilo. Então você vê como é que a emoção é muito mais eficaz para o aprendizado, para você memorizar algo, para você manter algo na sua memória de longo prazo. Beleza? Então a primeira forma de você aprender algo é pela emoção. A segunda forma de você aprender algo é por meio da repetição. Vou te dar um outro exemplo. Quer ver? Pensa aí no número do seu CPF. Eu tenho certeza que você sabe o número do seu CPF, de cor, de cabeça. Isso porque você aprendeu o número do seu CPF. E por que nós aprendemos o número do nosso CPF e dificilmente vamos esquecer isso algum dia? Porque nós estamos sempre repetindo o número do nosso CPF. Tudo que a gente vai fazer hoje pede o nosso CPF. A gente vai fazer uma compra na internet, pede para colocar o número do nosso CPF. A gente vai fazer um cadastro, tem que colocar lá o número do nosso CPF. Um outro exemplo, por exemplo, é o alfabeto. Por que você aprendeu o alfabeto? Porque principalmente ali na sua infância você repetiu o alfabeto, repetiu aquela sequência de letras do alfabeto inúmeras vezes, infinitas vezes. E de tanto repetir, você aprendeu. Então, a repetição também é uma forma de aprender alguma coisa. Porém, a repetição ela é uma forma menos eficaz do que a emoção, tendo em vista que, pela emoção, você pode passar por uma situação uma única vez e aprender os detalhes daquela situação. Por exemplo, o primeiro dia que você saiu com a sua namorada ou com o seu namorado, eu tenho certeza que você lembra dos detalhes. De repente você lembra até a roupa, você sabe onde foi, você lembra dos detalhes, lembra a hora, lembra tudo. Então, pela emoção, um fato, uma situação, ela já é capaz de te conduzir ao aprendizado, de te conduzir à memorização. Enquanto a repetição, ela não funciona dessa forma. Para você aprender pela repetição, como o próprio nome sugere, você precisa repetir isso algumas vezes até que o seu cérebro entenda que aquilo é importante e ele não descarte aquela informação. Beleza? No começo, no momento inicial, nós precisamos de repetições mais numerosas, né? Num intervalo de tempo mais curto. Por exemplo, lá na escola, quando você era pequeno, quase que todo dia que tinha aula, obviamente, quase que todo dia você repetia as letras do alfabeto, até você aprender aquilo. E chegava em casa e tua mãe te perguntava também, teu pai te perguntava, e aí, fala o alfabeto para mim. Aí você ia lá e repetia aquilo num intervalo curto de tempo. Porém, conforme o tempo vai passando, conforme você vai repetindo e repetindo, você acaba precisando, você consegue lidar agora com repetições mais espaçadas, de forma que você não precisa ficar sempre repetindo algo, mas só o fato de você, uma vez ou outra, repetir aquilo, isso mantém essa informação, esse conteúdo na sua memória de longo prazo, beleza? Então essa é a segunda forma de você aprender alguma coisa por meio da repetição. E existe uma terceira forma que é especificamente útil quando você estuda para um concurso público, né? Tendo em vista que quando você estuda para o concurso público, você não pode usar da emoção para aprender as coisas, porque estudar, né, o fato de você estudar diariamente não é emocionante, na maioria das vezes não é emocionante, muito pelo contrário, é até chato.
E você também não consegue usar da repetição porque é muita coisa para você ficar repetindo tudo. Então você não consegue ficar toda hora repetindo todas as matérias, você não tem tempo para isso. Senão você nunca vai terminar o edital, senão você nunca vai avançar, né, na sua preparação. Então, essa terceira forma de você aprender alguma coisa é por meio de um sistema. Um sistema que ele vai explorar de forma o mais aproximada possível essas duas formas de aprendizado, que é a repetição e a emoção. Então, esse sistema que você cria, que eu chamo de sistema de estudos, você explora as repetições quando você executa revisões em momentos-chave, em momentos estratégicos, e você não faz essas repetições de todo o conteúdo, mas apenas daquilo que é mais importante para você aprender aquela matéria específica, aqueles tópicos das matérias. E você também explora de forma sutil a emoção, o aprendizado pela emoção, quando você aplica, né, aqueles tópicos, aqueles temas, aquela informação, aquele conteúdo durante o seu dia a dia, durante o seu tempo de estudo, na sua rotina. E como você pode aplicar o conteúdo e as informações e, ainda que de forma sutil, gerar uma leve emoção que potencializa a memorização, que potencializa o aprendizado. Uma forma, por exemplo, é quando você resolve muitas questões. Conforme você vai resolvendo muitas questões, por exemplo, de tanto você errar uma mesma questão sobre o mesmo assunto, chegou a hora que aquilo começa a gerar uma emoção, uma frustração. Caramba, toda hora eu erro isso, a mesma coisa. E essa emoção, ela vai potencializar, vai estimular o seu cérebro a memorizar aquilo de forma que você finalmente aprenda e pare de errar aquele tópico específico. Uma outra forma de você explorar a emoção na sua rotina de estudos é quando você aplica o conteúdo explicando ele, tentando explicar ele para outra pessoa. Isso também pode gerar, ainda que de forma sutil, uma certa emoção, porque ou você ficará levemente emocionado porque conseguiu explicar aquela matéria, aquele tema, aquele tópico, ou você ficará levemente emocionado porque não conseguiu explicar aquela matéria, aquele tema, aquele tópico. Então, quando você faz isso, ou então quando você explica, talvez não para outra pessoa, mas para você mesmo, na frente do espelho, você consegue também gerar uma leve emoção que vai estimular também o aprendizado daquele tópico, daquele tema. Uma outra forma também é você, que já é um pouco mais difícil, é você aplicar, né, aquilo que você estuda, as informações que você estuda, em situações do seu dia a dia. Por exemplo, se você estuda direito, né, às vezes você está vendo televisão e você assiste alguma notícia que envolve alguma lei relacionada ao que você está estudando. Então, aplicando no dia a dia, nessa hora que você assiste, que você recebe essa informação, você, caramba, lembrei, eu já estudei isso. Isso também estimula essa emoção sutil que favorece o aprendizado, que favorece a memorização dos tópicos, dos temas e dos conteúdos, beleza? Essa forma de aprendizado por meio desse sistema, eu acho ela muito valiosa na preparação para concursos públicos. E, inclusive, se você quer saber como é o sistema de estudos, que é baseado nisso que eu te falei, que eu usei para ser aprovado em vários concursos, inclusive mais recentemente eu fui aprovado em primeiro lugar em um concurso grande, né, estudando relativamente pouco tempo e fazendo isso que eu estou te falando aqui, aplicando isso que eu estou te falando aqui, obviamente de forma mais organizada. Se você quiser conhecer esse sistema de estudo que eu utilizei, eu vou deixar aqui o link na descrição de uma aula gratuita que eu gravei, te ensinando esse sistema de estudos que é capaz de transformar poucas horas de estudo, poucas horas de esforço, poucas horas de trabalho em aprendizado real e sólido, fazendo isso que eu acabei de te falar. Então corre lá, acessa o link que está aqui na descrição e assiste essa aula gratuita, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Enfim, essa terceira forma eu acho ela muito valiosa. Então basicamente é assim que você consegue aprender qualquer coisa, né? Ou vai ser por meio da repetição, ou vai ser por meio da emoção, ou, em casos específicos, por meio desse sistema de estudos que eu te falei, você será capaz de aprender uma matéria, será capaz de aprender uma habilidade
enfim, será capaz de aprender qualquer coisa. Beleza? Esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Se isso foi interessante para você, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o like, deixe um comentário aí interessante. Me pergunta alguma coisa aí no comentário que eu vou ter o maior prazer de responder o seu comentário. Inclusive eu vou responder por meio de um outro vídeo, tá? O seu comentário, a sua dúvida. Então deixa aí um comentário, me siga lá nas redes sociais também, mais especificamente lá no meu Instagram. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.